Fala pessoal, soluções para o novo mundo. Tudo o que Deus faz é para o meu bem. Tudo o que Ele faz é perfeito. Havia um certo rei que gostava muito de viagens. Gostava de viajar, gostava de caçar, gostava de visitar outros países, outros continentes, outros reinados. E ele tinha sempre isso por peregrinação, ele gostava muito disso. E ele tinha um companheiro de viagens que acabou falecendo. E esse rei não viajou mais, ficou um pouco desgostoso, estava meio tristão, e já fazia muito tempo que ele não saía ali da sua província do país onde ele reinava. E então alguém disse para ele assim: "Você já viu o fulano de tal? Tá sempre de bom humor, não reclama de nada. Parece que tudo o que acontece ele diz que Deus o fez para para ele, né? Para o bem dele. Costuma dizer que tudo que o Deus dele faz é perfeito. Por que o senhor não chama, já que ele é um cara tão otimista, para viajar com você?" O rei deu uma relutada e pensou: bom, já faz muito tempo que eu não viajo, né? Eu perdi meu companheiro, então tá aí. E aí ele resolveu ir visitar o rei de de uma outra província bastante longe, né? Num outro continente. E ele montou toda uma comitiva e chamou esse cidadão para o acompanhá-lo nesta viagem. E aí eles viajaram alguns dias, né? E então eles tiveram que passar por um determinado caminho onde havia um mato muito fechado. E tinha brejo e tinha bastante dificuldade no caminho para eles passar, né? Um caminho bastante difícil. E aí, na hora que eles foram passar no lugar onde os galhos, onde o mato era muito grande, esse cidadão desceu, pegou uma espécie de facão e foi limpando o caminho para que o rei viesse atrás, passando junto com ele. E numa dessas que ele está ali, lidando na luta ali contra os matos, os galhos de árvores, os espinhos, as folhas, ele acabou virando um pouco demais esse facão e acertando uma das mãos do rei. O corte foi profundíssimo, criou uma chaga terrível. E aí o que aconteceu? Esse rei ficou furioso com esse cara, e catando ele pelo pescoço, e ainda com a mão que ele tinha força, esbofeteava a cara e vai dizer: "Você vai dizer que isso aqui também foi Deus que fez para você, né? Para o seu bem?" Aí ele disse: "Eu não sei por que Deus fez isso, mas se ele fez, é para o meu bem, porque tudo que Deus faz, ele é perfeito." E o homem, mais movido de fúria ainda, chamou os guardas que acompanhavam a comitiva e disse assim: ó, "Prenda esse homem, leve de volta pro palácio e coloque no pior dos calabouços que tiver lá embaixo, no porão, sem água e sem comida, para que ele sofra tanto quanto eu estou sofrendo." E aí os guardas atenderam o pedido dele, levaram o cara, colocaram na mais inóspita dos calabouços, né? Aonde pegava ali umidade, água, resto de sujeira, esgoto, tudo passava ali, trancaram ele lá e largaram ele lá. O rei ficou meio indeciso se voltava para trás daquela comitiva ou se seguia em frente. Então ele resolveu só fazer uma bandagem, um curativo ali, né, com algumas folhas, e seguiu viagem. Alguns dias no meio do caminho da floresta para chegar já próximo de chegar nesse reinado onde ele iria, ele foi cercado por tribos aborígenas. E essas tribos aprisionou toda a sua equipe, matou alguns e rendeu outros. E como ele era o rei, né, a tribo o levou até aonde eles estavam assentados. E a tribo eram tribos de canibais. E alguns da comitiva já foram mortos logo de cara para serem servidos como alimento para aquele povo. Só que quando eles foram para matar o rei, um deles observou que ele tinha uma bandagem na mão com um corte muito profundo, já de alguns dias, e eles perceberam que esse rei estava com uma chaga na mão, com um corte profundo, machucado, uma ferida. E então o líder deles disse:
solte, esse homem está doente e nós não comemos carne contaminada, carne doente. E assim cataram o rei e jogaram no meio da mata e soltaram ele e eliminaram toda a comitiva. E o rei voltou correndo naquele desespero a pé de volta para o seu reino. E ao adentrar do seu reino, logo foi encontrado pelos guardas e os sentinelas que ali ficavam patrulhando e levaram de volta ao aposento, cuidaram, deram alimento, cuidaram das feridas dele. E quando ele acordou um pouco mais são, alimentado, um pouco recuperado de toda aquela situação, ele olhou para a mão e ele pensou assim, puxa vida, o corte do fulano lá me livrou da morte. E aí nessa hora ele lembrou que tinha mandado aprisionar o cara. Então ele rapidamente pegou as suas vestes, chamou um dos guardas e desceu até lá o calabouço e mandou soltar o homem. Aí quando ele soltou o homem, ele olhou e falou assim, você fez isso sem querer e eu acabei te batendo, mandando os guardas te bater e depois te soltar aqui no meio desse calabouço, nesse lugar horrível, sem comida, sem água, sem luz, sem tomar banho. Né? Você já deve estar com certeza doente, você já deve estar muito debilitado, mas antes de te tirar daqui, eu queria te pedir desculpa e eu gostaria de te fazer uma última pergunta. E aí o homem olhou para ele um pouco debilitado e disse, pois não, meu rei. E o rei perguntou para ele, depois de tudo que você passou, depois de tudo que eu fiz você passar, e o próprio Deus acabou deixando você passar aqui dentro dessa cela horrível, você ainda acredita que tudo que Deus faz é para o seu bem e que tudo que Ele faz é perfeito? O homem deu um sublime sorriso, um pouco carente de afeto e bastante confortável, e disse, sim, tudo que Deus faz é para o meu bem e tudo que Deus faz é perfeito. Aí o homem falou, mas mesmo você ficando preso aqui, ele falou, sim, porque se o Senhor não manda eu de volta e manda me prender, eu estaria junto com o Senhor quando todos foi preso. E se eu estivesse junto com o Senhor, eu também seria a refeição daqueles aborígenes. Então, para mim, tudo que Deus fez, causar a dor em você, criar uma situação para que você me mandasse embora e me prendesse, de uma certa forma, Deus cuidou de mim e fez isso de uma maneira perfeita. Nem o Senhor e nem eu morremos naquela situação. É uma excelente reflexão para nós parar e pensarmos um pouco que às vezes as dificuldades, as dores ou as coisas que acontecem com a gente, muitas das vezes pode ser um desvio de um mal maior, pode ser uma maneira que Deus usou para te parar, para que você não fizesse algo que te trouxesse uma ruína maior. Talvez essa dor, talvez a perca de alguma coisa que você teve, poderia te levar para um abismo onde você não pudesse mais voltar. Deus coloca você numa estrada aonde Ele consegue ver o final e você não. Então, sendo assim, fica mais fácil para a gente, né? Já que Ele é o caminho. É mais fácil deixar Ele nos guiar, porque Ele sabe onde vai dar. Nós não. A gente estamos aqui simplesmente para seguir. Certo? Fica aí esta reflexão. Espero que gostem. Espero que aprendam, que dividam, né, esse conhecimento com outras pessoas, que você ouça e que você possa levar as pessoas que você gosta, que estão perto de você. E assim você também pode ser uma fonte de luz para aqueles que vêm na escuridão atrás de você. Beleza? Forte abraço, saúde e sucesso a todos e que o Pai os guarde nesse caminho tão difícil que é o caminho da vida.